Boa tarde. O áudio tá bom? O enquadramento tá bom? Beleza. Aguardando a professora Rosilene entrar para a gente dar início, à terceira live do projeto de extensão Diálogos e Vivências com SUAS em tempos de Covid-19. Bom, pessoal, enquanto a professora Rosilene se conecta, eu vou adiantando aqui, fazendo os nossos preâmbulos. Inicialmente, eu quero agradecer a audiência de todos e todas vocês. É um prazer recebê-los aqui, para juntos estarmos dialogando sobre a política da assistência social, sobre o trabalho no Sistema Único da Assistência Social, em tempos de Covid-19. Então, nosso projeto de extensão, Diálogos e Vivência com SUAS, é uma iniciativa de minha e de alguns professores do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Piauí, dentre os quais a própria professora Rosilene. Nós contamos com uma equipe de alunos de graduação e de pós-graduação, alunos bolsistas e alunos voluntários que contribuem com a gente nesse projeto. O projeto consiste na realização de uma série de lives temáticas, que se propõem a estar fomentando esse diálogo, esse debate acerca da política da assistência social nesse momento tão delicado. Nós também temos como fruto, produto do projeto, a gente propõe estar publicando um livro em formato e-book que logo iremos divulgar a data de lançamento. A ideia é que o e-book seja um livro de distribuição gratuita para que todos e todas possam ter acesso. Então, uma satisfação muito grande estar com vocês nesse momento. Estou aqui procurando a professora Rosilene. Ela ainda não se conectou conosco. Deixa eu verificar aqui. Cadê a mulher? Se eu fechar a coisa... Se eu fechar, interrompe, Letícia, a transmissão. Se eu fechar, interrompe a transmissão. Porque eu quero ver se eu me comunico com ela. Nayara, por gentileza, vê se você consegue entrar em contato com a Rosilene, ver se ela está tendo alguma dificuldade de acesso ao Instagram, porque eu não estou conseguindo aqui visualizá-la. Por gentileza, Nayara. Bom, pessoal, enquanto a Rosilene se linka, eu vou falar um pouquinho mais sobre o projeto. Então, ainda nesse mês de agosto, encerrando as lives no dia 27, na próxima quinta, encerrando as lives do mês de agosto, nós teremos a participação da Maíra Veloso, assistente social Maíra Veloso, que é assistente social hoje gerente da Proteção Social Especial, da Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania
e Políticas Integradas, a Sencasp, aqui do município de Teresina. A Maíra vai estar conversando com a gente sobre as ações da Proteção Social Especial, né, no atendimento à população nesse momento de Covid-19. Então, a live da Maíra será dia 27/8, às 17 horas. Né? Após a live da Maíra, no mês de setembro, nós teremos um conjunto de outras lives, iniciando com a professora Tereza Cristina, que vai falar sobre gestão. Depois a gente vai ver essa questão da gestão na prática, né, com representantes da Secretaria Estadual de Assistência, da Secretaria Municipal de Assistência Social, né, dentre outras temáticas, né, que a gente vai abordar aqui. Mande a solicitação para a professora. Eu não sei fazer isso. Terminou de falar? Terminei. Vou tentar aqui resolver a professora. Ela não está aí. Se ela tivesse, ela tinha chamado, Letícia. Pois peça para Nayara. Nayara, ela não entrou na live ainda. Eu não tenho como adicioná-la se ela não entrou na live. Ela entrou pelo Praide, foi isso? Não está aqui como participante da live. Olá, Entrou. boa tarde. Boa tarde. Pronto. Você está conseguindo me ouvir? Estamos sim, Direitinho? Rosilene, estamos sim. Pronto. Nós conseguimos aqui conectar com a professora Rosilene, né? Então a gente já inicia. Rosilene, ajeita um pouquinho o teu enquadramento, tá cortando um pouquinho a sua cabeça, só para ficar mais. Isso. Melhorou? Pronto, melhorou bastante, muito obrigada. Então, eu não estou conseguindo visualizar aqui a minha imagem, né? Não estou, mas tudo bem. Mas a imagem tá projetada aqui. Tá boa? Tá ótima. Tá. O som também tá muito bom. Tá? Muito obrigada, então Rosilene. Então, não, pessoal, já indo direto aqui, a Rosilene hoje vai estar fazendo uma abordagem sobre um panorama geral da política da assistência social em tempos de Covid-19. A Rosilene, ela é professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Piauí, né? Ela também faz parte, a vice-coordenadora, junto com a Solange, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, tá certo? Ela é coordenadora também do PRAID, né? Está executando um curso muito exitoso sobre questão social, né, e políticas públicas, que tem aí um bom público, né? E a Rosilene, ela também já atuou na política da assistência social. Na verdade, nós nos conhecemos lá, né, Rosilene? Quando nós éramos trabalhadoras do SUAS, as duas. Eu trabalhava na época na proteção especial e a Rosilene na gestão do SUAS, onde ela ficou até quando ela veio para a universidade. Então, ela tem uma vivência do SUAS também, né? E é interessante que a gente, ao propor o projeto, exatamente pensando nessa contribuição, né, Rosilene, que a gente podia estar dando, essa colaboração que a gente podia estar dando com os trabalhadores do SUAS e com o SUAS, né, aqui do estado do Piauí. Então, a Rosilene tem estudado essa temática numa abrangência que toca a América Latina, né? E hoje ela vai falar para a gente um pouco desse panorama geral. Professora, são 30 minutos, professora, tá certo? 30 desafio. minutos. Então, assim, com 25 minutos eu vou pedir para a senhora fechar, senão a gente não vai ter condição de fazer, tá certo, o debate final. Porque para a live da semana seguinte, eu já até adiantei aqui, enquanto a gente se ajustava, que será com a Maíra, da Proteção Especial. Então, é com você, tá bom? Vou estar aqui monitorando o tempo, tá bom? Eu te faço a sinalização quando estiver próximo para concluir. Fica à vontade, minha querida. Então, obrigada, né?
Queria agradecer o convite, né, dizer que estou muito feliz de estar aqui contribuindo, né, com o projeto, parabenizar pelo projeto, né, um trabalho assim, de excelência, né, que reúne, inclusive, profissionais que estão na linha de frente, né, que estão vivenciando essa realidade e, ao mesmo tempo, pessoas que, de alguma forma, já têm uma experiência, né, em relação às temáticas. Então, parabéns, é uma excelente contribuição. Então, para falar um pouquinho do panorama, né, da política de assistência social, a gente precisa estar vendo onde é que ela realmente se insere, né, inicialmente. Né? Então, a política de assistência social, ela vem num contexto de pauperização, né, do capital, exigido por essas contradições do capitalismo. Então, o capitalismo vai trazer um conjunto de problemas, de expressões que vai requerer ações protetivas. Então, a gente vê que a partir do século XIX serão desenhadas um conjunto de ações, né, que essas ações elas vão ganhar uma consonância, né, em conformidade com essa relação de classe, essa questão da relação entre a classe trabalhadora, a classe burguesa. Isso em cada país, né, em cada região, ela também vai se relacionar com as questões que já perpassavam, né? Por exemplo, na nossa realidade brasileira e latino-americana, nós temos um conjunto de elementos aí que no período de década de 20 e 30, né, a gente já tem uma trajetória de construção aqui presente que vai interagir, vai dialogar com essa realidade que vai ser construída no contexto da urbanização e da industrialização, né? Então, um país, né, que foi construído a partir de um projeto de colonialidade, né, a partir de uma perspectiva de escravidão, né, de desigualdade, de extrema exploração. Então, a gente vai chegar aí na década de 30, que é quando, a década de 20 e de 30, quando vão emergir esses elementos de constituição desse sistema e de configuração dessa relação de classe, né, de um projeto de nação, né, a partir dessa ideia de modernidade, né, que o capital apresenta. Então, a gente vai ter aí um conjunto de expressões, que a gente chama expressões da questão social, né, que vai estar mediando e vão estar presente nessa relação entre as classes, classe trabalhadora, né, e esse próprio mercado que vai sendo delineado. Então, aí as ações assistenciais, elas já existiam, né, ao longo dos anos, né, em todas as sociedades a gente observa as ações assistenciais, né, no entanto, ela vai ganhar elas vão ganhar um caráter protetivo, né, no âmbito do Estado, e vão sendo delineadas, por exemplo, na realidade brasileira e latino-americana, muito nessa perspectiva assistencialista ainda, né, muito filantrópica, muito na ideia da sociedade civil. Então, a gente vê a presença das igrejas, né, então, essa proteção, a ação do Estado, ela é muito clientelista, paternalista. Então, é um cenário que vai se configurar na América Latina, que a gente percebe, ao tempo em que esse capital ele se coloca de forma tardia no né, do conservadorismo, nessas práticas. Então, há uma negação, ao tempo que nós vamos vendo esse desenhar das ações assistenciais, a gente vai vendo também a negação, né, da cidadania, né, na perspectiva do direito, né, então da questão da afirmação enquanto classe, né, enquanto classe trabalhadora. Então, essa percepção da formação do Estado aí, dessa perspectiva de modernidade, né, desse projeto de nação, ela vai se fazer forjada em elementos estruturais, né, que é de pobreza, né, de miséria, de um histórico processo de negação de direitos, e principalmente de determinados segmentos e grupos sociais. Então, aí se cria o mito da democracia racial, e vai criar uma série de elementos que vão promover
uma estrutura, né, nos moldes elitistas e nos moldes burgueses, interesses bem classistas. Então, não vamos ter uma sociedade desigual, nós vamos ter questões estruturais aí relacionadas à infância, à adolescência, aos jovens, principalmente a questão dos jovens negros, as pessoas negras. Nesse processo de urbanização, eles vão estar ocupando as áreas periféricas, né, das cidades, os centros urbanos, desenvolvendo os trabalhos que antes eram desenvolvidos, né, mesmo no modelo anterior, né, essas funções que as pessoas, né, que os brancos não faziam, né. Então, a gente vai ver as atividades subalternas, as atividades precarizadas, as atividades em que há uma menor valorização, né, social. Ao lado disso, nós vamos ter a configuração de um Estado autoritário, repressor, tanto da infância, da adolescência, dessa juventude. E a pobreza, ela passa a ser um dos focos importantes, porque ela ganha visibilidade, né? O espaço das ruas, esse Estado, ele passa a ser muito higienista, né? Então, aí a gente vai vivenciar um longo período em que esse Estado, ele se desenha, essa proteção social se desenha, mas ela não vai dar conta, né, das especificidades e nem vai trabalhar essas expressões, né? Que são forjadas nessas relações políticas, econômicas e sociais. Então, a gente vai ver em toda a América Latina, com as suas especificações, né, as suas especificações históricas, né, seus contextos políticos, sociais, mas eles vão adentrar essa esfera do capital na periferia desse capitalismo, né, sob a orientação desses países centrais. Então, esse mercado interno que vai ser construído, né, a partir de 30, né, esses interesses, de alguma forma, ligado a esse projeto de nação, eles vão estar atrelados a um modelo de desenvolvimento, que tem como base uma perspectiva econômica do capital. Então, ao tempo que esse capital ele vai sendo reconfigurado, né, principalmente nós vamos ter aí a partir da década de 70, né, a dita crise do modelo, né, keynesiano, né, desse modelo fordista, e então a gente vai ver que mesmo as ações assistenciais, que já eram bastante nesse modelo assistencialista, privatista, fragmentado, né, filantrópico, elas não conseguem, né, se formatar, né, quanto nessa perspectiva do direito. Então, a partir da década de 70, né, e principalmente a partir da década de 80, esse desenvolvimentismo, né, essa adequação do capital ao modelo vigente, né, do mercado, aos interesses do mercado, nós vamos ver um endividamento desses países latino-americanos. Então, chega-se à década de 80, nesse modelo protetivo, essas ações de proteção muito frágeis, né, bem fragilizadas, principalmente no campo da assistência, vamos ter aliada aí no tripé, né, que vai se fazer no tripé da seguridade, né, com a Constituição de 88, e é o grande marco, né, os processos de abertura política, de redemocratização que a gente vai ter aí, né, eles vão se dar, né, ao longo desse período, e essa redemocratização, ela se faz, sim, com a participação da sociedade civil, dos vários os movimentos históricos de luta, a participação da classe trabalhadora, né, nós vamos ver aí a emergência das esquerdas, né, das frentes populares. Isso foi muito importante, é muito importante para nós no Brasil, a formatação desse modelo, né, da redemocratização do país, e de como a Constituição ela vai ser colocada, né, nesse contexto. Porque aí, então, nós vamos ter um importante marco da política, que é a LOAS, né, e aí esse desenho, né, que posteriormente nós vamos ter, que é o SUAS, né, já nos anos 2000. Mas nesse inteirinho aí nós vamos ter um modelo bastante, as alterações já nesse processo de flexibilização, né, o modelo toyotista flexível, né, que já traz, né, a partir das diretrizes, né, desses países centrais, né, diretrizes já de trazer para a América Latina as adequações, né, da privatização, dos ajustes fiscais. Então, nós não vamos ter, na verdade, né, chegar
Tivemos, sim, a construção do SUS, né, a partir dos anos 2000, né, que foi muito importante, enquanto sistema, né, materializando de alguma forma nesse processo de construção, né, de 10 anos, 10 primeiros anos do SUS, esse processo de construção, né, tanto no campo formal, quanto no campo operacional, né, da gestão, dos serviços, desse modelo, né, de proteção. No entanto, as diretrizes que a gente vai ter do Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, para a América Latina, eles são pautados principalmente na seletividade, né, em determinados recortes, e na focalização. Então, quando a gente traz isso, né, os programas de transferência de renda, eles se apresentam aí, né, de uma forma bastante... desde a década de 90, nós vamos ter, principalmente iniciando no México, né, eles vão ser colocados como uma forma, né, de estar fazendo o enfrentamento da pobreza histórica, né, estrutural, de alguma forma, que no Brasil se construiu ao longo da nossa história, né, dessa desigualdade, dessa cidadania mitigada, né, ele vem, apesar de ser colocado na Constituição, na LOAS, né, como direito, né, como ação pública, né, de direito, né, e a operacionalização disso ela é bastante difícil, né, dadas as diversidades regionais, as especificidades. Se a gente for olhar, por exemplo, Nordeste, nós temos um conjunto de especificidades, né, um conjunto de negações de direitos, né, que foram também historicamente construídas, e que, de alguma forma, nós não visualizamos isso na construção do SUS, né, das desigualdades regionais, favorecer o financiamento, né, ofertar financiamento diferenciado. Então, a questão da colocação dos municípios em portes, né, conforme a questão do número de habitantes, né, porte 1, 2, médio, grande porte, e as formas de financiamento, essas formas de financiamento também, elas se alteraram um pouco aí ao longo desse processo de construção. No entanto, a gente vê que tanto a estruturação, né, do SUS, né, dentro dessa política, ele se deu de forma bastante precária, né, desde a sua estruturação, né, de serviço de proteção social básica, proteção social especial, o modelo em que se vê, né, uma perspectiva de democratização, né, da participação. A gente avançou um pouco nisso, né, nos anos 2000, né, principalmente nos governos Lula e Dilma, onde o SUAS ganhou tanto esse processo de emergência, de desenvolvimento, né, e a gente teve as regulações ao longo dos anos. No entanto, o financiamento da política, ele sempre foi a partir de recortes seletivos. Um exemplo disso é que o programa Bolsa Família, né, o benefício de prestação continuada, eles sempre representaram uma fatia muito grande, né, chegando até mais de 90% do financiamento, né, da assistência social, né, no campo da assistência. Então, é um financiamento bastante pequeno para os serviços do SUAS. Então, como é que a gente chega, né, nesse contexto de pandemia, né? Então, a gente chega no momento recente, né, nesse momento de pandemia, em que tanto a construção histórica, quanto as alterações que se deram a partir da década de 90 nos países latino-americanos, é um contexto de aprofundamento, tanto da pobreza, extrema pobreza, estruturalmente falando, de aprofundamento de desigualdades, né? A gente observa que o ideário neoliberal, né, de corte de gastos, né, de ajuste fiscal, de privatização, né, de ajuste das contas públicas, se nós formos analisar, né, então eu estive fazendo uma pesquisa recente em relação à dívida pública dos países latino-americanos, a gente observa que de 90 para cá, essa dívida ela cresceu imensamente, né? Então, a pandemia hoje, ela tem colocado em questão, né, principalmente essas bases desse Estado minimalista, né? Por quê? Porque ela escancara, né, a pobreza, né? Qual é o contingente de pobreza mesmo que nós temos, né, no Brasil? Como é que se apresentam essas desigualdades? Como é que está se apresentando o emprego, né?
quais são as fragilidades realmente que nós temos, né, no campo político, econômico, social. Então, esse modelo, né, que já vinha sendo implementado, né, desde os anos 90, hoje, de alguma forma, ele precisa ser repensado, né, redimensionado. Mais do que nunca, as ações protetivas, elas precisam ser fortalecidas, né? Então, quando a gente analisa o papel que tem sido exercido a política de assistência social, a gente percebe que, no atual contexto, já desde a década de 90, os programas de transferência de renda, eles têm sido colocados como o carro-chefe, né? Vamos dizer assim, né? Aquele que tem o maior financiamento, o bojo de financiamento, e tem uma função específica, né? Apesar de eles serem colocados, terem em comum, né? Principalmente a questão da transferência de renda com condicionalidades, né? A questão da educação e saúde, né? De crianças e adolescentes, se fazer presente, principalmente junto aos recortes de pobreza e extrema pobreza, um dos aspectos é que ele não atuou na redução das desigualdades, né, estruturais do sistema. Então, a gente chega nesse contexto de pandemia com os serviços extremamente fragilizados, né? Embora a gente consiga, né, observe os dados da vigilância, né, socioassistencial, nos mostrando ao longo desses anos, né, que houve sim um aumento do número de CRAs, né, a estruturação muito mais difícil, né, essa questão dos CREs, né, nós tivemos muita dificuldade da questão da regionalização, a gente sabe ao lado disso o aumento das violências, né, a violência doméstica e familiar, a questão da demanda de acolhimento de todos os segmentos sociais. E a gente sabe também que tanto a média complexidade quanto a alta complexidade, elas foram os que andaram muito mais lentamente, né? E são as que requerem o maior número, né? O maior número de financiamento, o maior valor, né, em termos de financiamento, né? Então, ela tem ficado muito a cargo dos municípios. Então, inclusive em termos de obrigatoriedade, para a questão de implantação de serviços, é no município, né, a responsabilidade, né, de estruturação, né, de grande parte deles. Então, o financiamento estatal, ele tem se feito, do Estado, de transferência dos estados, eles têm se feito muito recentemente, né, e valores muito pequenos, diante da necessidade, né, e do custo que esses serviços, né, apresentam. Então, um dos aspectos, a gente tem que pensar no momento de pandemia, né, nós temos vários aspectos, mas pensar, por exemplo, da forma como o auxílio emergencial, ele foi implantado, né? Então, a gente já tem visto, com a emergência da extrema-direita, né, no poder, né, a partir de 2018, né, a gente observou, principalmente os cortes, né, os cortes no orçamento. Então, esses cortes, eles chegaram a um patamar de variável de 30% a 40%, tanto nos serviços de proteção básica, quanto nos serviços de proteção especial, tanto na gestão, né? Então, o ano 2019, por exemplo, esse corte de recursos do SUAS, né, da assistência, eles chegou até um montante de 50%, né, do valor que havia sido aprovado, né, pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Então, isso já demonstra como nós já ingressamos muito frágeis, né, enquanto serviços continuados, né, dentro desse contexto de pandemia. E, ao lado disso, programas que já haviam sendo implementados fora dessa lógica, né, integrada, né, do atendimento à família, numa perspectiva da garantia do direito, né, da perspectiva da integração entre serviços e benefícios. Então, o auxílio emergencial, né, ele chegou também a partir dessa lógica, né, da bancarização, né, fora da lógica, né, dessa integração. É um auxílio emergencial, mas ele se encontra dentro da lógica de um benefício socioassistencial, né? Então, o que é que a gente coloca? Né? A gente coloca, né, a necessidade, né, de fortalecer o SUAS, né, enquanto sistema democrático, participativo, nas suas instâncias de controle social, importante da participação do usuário, como a gente já vinha discutindo dessas discussões históricas, né, desse processo de construção.
Então, a gente viu que a partir de 2018, sobretudo, a retração de tudo isso, né, da participação, do controle social, a questão da verticalização, né, na implementação desses programas, né, a gente percebe cada vez menos horizontalidade, né? Então, uma das perdas imensamente que a gente percebe, imensas que a gente percebe, é esse processo de participação, né? Então, isso reflete junto ao usuário, como é que ele vai aprender esse auxílio, como esse auxílio é visto, como ele é recebido, e qual é realmente a efetividade que ele apresenta na vida das pessoas. Então, a gente defende, né, a renda, né, que ela seja uma renda básica universal, em que se garanta direitos, que seja possível a garantia dos direitos sociais, né? É preciso fortalecer o sistema único de assistência social no seu conjunto de serviços, inclusive a proteção social básica, né, onde, para que não, nesse desenho, né, quando se fortalece a proteção básica, né, nessas seguranças de renda, nas seguranças, né, de convívio, menos um fluxo de necessidade, né, para atendimento na média e na alta complexidade. A gente tem visto o inverso, Iracilda. A necessidade crescentes, né, tanto na média e na alta, né, e a pandemia tem mostrado isso, mais ainda, né, não é que porque as violências já existiam aí, né, já estavam aí, então elas são potencializadas nesse momento de isolamento, né, onde, por exemplo, nós temos visto que a violência contra as mulheres tem aumentado em mais de 60%, né, as violências contra crianças, contra adolescentes, né. Então, coloca em questão as sociabilidades, as relações de poder, né? Não só as relações, a questão da renda, né, a desigualdade de renda, mas são as desigualdades etárias, geracionais, de gênero, de orientação sexual, as desigualdades étnico-raciais, as desigualdades de gênero, né? Então, é preciso, de classe social. Então, a gente precisa pensar, não é, que a garantia dos direitos, ela pressupõe uma discussão, né, discutir efetivamente de que país nós estamos falando, né, que contradições foram engendradas ao longo do nosso processo histórico, de formação, de construção. Então, é preciso a gente pensar de forma séria isso e discutir, né, trazer para a discussão coletiva a participação do Estado, da sociedade civil, as instituições. Então, essas redes, né, elas precisam se fazer presente, mas, sobretudo, com a prevalência da ação do Estado, né? Não se pode transferir a responsabilidade do Estado para a sociedade, né? Que é uma característica também que a gente viu desse modelo que foi implantado, né, a partir dos anos 90, né? As ONGs foram chamadas a ofertar serviços. Tanto é verdade que a gente tem visto hoje que a grande parte das redes de alta complexidade, ele tem a participação aí das ONGs. Né? O atendimento da pessoa idosa, o atendimento da criança, do adolescente, né? Os serviços de acolhimento de modo geral. Então, esse contexto neoliberal não só aprofundou tudo isso, né? A pobreza, a desigualdade, mas sobretudo a questão das situações de rua, né? Situações da população em situação de rua, que precisa se colocar como política pública. Então, a gente tem visto hoje, no contexto de pandemia, que essa população, durante muito tempo, apesar de ser um público-alvo do Sistema Único de Assistência Social, mas frente à precariedade, né, que foi o financiamento dessa política hoje ainda, os serviços para atendimento, eles não contemplam a universalidade das demandas, né, e nem, tampouco, a qualidade, em termos de qualidade das ofertas. Tanto é verdade que é um público que ele cresce em escala vertiginosa, né? Isso demanda a fragilização da renda, não só a fragilização da renda, a fragilização desses vínculos, mas ela denuncia, sobretudo, a desigualdade, né? A desigualdade que está calcada, né? Essa nossa realidade. Então, é preciso a gente pensar em políticas efetivas, né? Sobretudo, nesse momento, né, valorizar os profissionais que estão na linha de frente desse processo, ZPI. Rosilene, 5 minutinhos para você concluir, para poder a gente ter um tempinho para responder algumas questões que estão aparecendo, ok? Tudo bem. Vamos nos esforçar aqui para fechar, né? Então tá.
Então, aqui, as últimas portarias, né, do Ministério da Cidadania, né, foram colocadas no sentido, né, de que os serviços, tanto de CRAS quanto de CREAS, tanto da proteção básica quanto especial, eles são essenciais nesse momento. Tanto na disseminação de informação, quanto na oferta das condições necessárias, né, a concessão de benefício, né, a questão dos serviços continuados, que são extremamente necessários. Sobretudo quando se trata, por exemplo, de benefícios eventuais, né, a garantia da segurança alimentar, né, que é o que mais está sendo as demandas que têm chegado nesse momento, né, a necessidade de concessão desses benefícios, e principalmente na questão na média complexidade e na alta, o atendimento a essas questões das violações de direitos, né, que tem sido muito mais ampliadas, né, então é preciso não só fortalecer esse serviço, mas fortalecer, sobretudo, os serviços. Então, a gente tem visto a precarização do trabalho, né, que tem afetado os trabalhadores do SUAS diretamente, né, essa precarização, não só, né, na questão do vínculo, né, que tem sido, né, formatado aí, muitos deles de forma precária, né, a precarização dessas condições de trabalho também, né, que a gente precisa estar garantindo financiamento, né, precisa garantir financiamento para poder fortalecer a ação, os processos de trabalho também, né, dos trabalhadores do SUAS, né, preciso assegurar essas condições que são condições mínimas, né, que a gente precisa ter, tá? Então, a gente abre aí para o debate, né, para questões. Ok, Rosilene. Eu gostaria de solicitar aquelas pessoas que quiserem e possam estar se identificando, dizendo quem são, qual a profissão, qual o serviço que trabalha, qual a cidade. É importante para a gente aí estar sistematizando nosso trabalho. Diante da fala da Rosilene, é interessante que o nosso projeto, ele propõe exatamente que a gente possa estar abrindo frente de diálogos em todos os campos de intervenção do SUAS, né? Então, a gente já iniciou conversando ali sobre a questão do trabalho, né, o trabalho com família, com a professora Solange. Na live passada, a gente conversou com o Danilo, né, que é da proteção social básica, mas o Danilo abordou menos o serviço e mais a questão do trabalho em si, das condições objetivas e das condições subjetivas. Hoje a gente está com esse panorama geral. A próxima live, Rosilene, a gente vai estar com a Maíra, que é gerente da Proteção Especial. A Proteção Especial tem sido muito demandada nesse momento e de diversas formas. Então, a gente vai trazer a Maíra para estar conversando um pouco com a gente sobre a questão de como é que está a proteção social especial nesse cenário, né? Que demandas ela tem, como ela tem se organizado. Eu vi que eles fizeram nota técnica, eu vi que teve que rearticular e organizar trabalho, inclusive com a população em situação de rua, que você colocou, no caso aqui de Teresina, né? Mas a gente pretende também dialogar ainda com profissionais de CREAS, profissionais de CRAS, com profissionais que trabalham. Agora, em setembro, a gente já tem uma temática agendada sobre a questão do trabalho com uma pessoa idosa, tá certo? Então, assim, de forma que a gente possa provocar esse diálogo para entender melhor, tá certo? Como é que está o Sistema Único da Assistência, como é que está a política da assistência, por ser um serviço essencial nesse momento, de como é, né, que ele está sendo desenvolvido com a prioridade que tem sido dada, né, à política da assistência nesse momento. Enquanto você falava, eu fui anotando algumas coisas, na verdade, foram mais contribuições, né? Vi muito aqui a Samara se manifestando, a Guadalupe, né? A Luciana, mas no sentido de estar contribuindo, tá certo? Mas dali eu também tirei algumas inquietações. Eu vi que saiu muita coisa, muita inquietação, e tem saído sempre, sobre a questão do financiamento, né? Alguém registrou que aqui no Piauí o cofinanciamento, né? Acho que foi a Luciana, o cofinanciamento só aconteceu pela primeira vez em 2018 e que também ficou, né, nesse valor que foi pactuado em 2018, não houve mais com relação a isso, né? Acho que o Danilo colocou
que as transferências, né, do governo federal, daquilo que tinha sido pactuado, que foi cortado, 40% do ano passado para esse ano, também não está sendo, mesmo com o corte, as transferências não estão sendo realizadas, e não é só para Teresina, essa é uma situação geral, não está sendo transferido recurso para município nenhum, né? O que fragiliza mais ainda isso, né? Aí vi alguém citando a questão da emenda 95, né? Acho que foi a Samara, né? Referenciando que a emenda 95 de 2016, né? Que é a emenda do teto dos gastos, né? Que ele vai, funciona como um golpe para a Seguridade, para a própria política de assistência social contra o SUAS, né? E aí, né, a dívida externa, você, ao falar da dívida externa, alguém colocou aqui também que a dívida externa, ela, assim, a gente não tem muita clareza do que é essa dívida externa, de quais são os detalhes, né, o pouco se sabe, né, assim como pouco se sabe, né, do orçamento, a questão da desvinculação da receita, há todo um mascaramento no orçamento, tá certo? Que você tem um recurso que é dentro do orçamento geral da União, que é para a Seguridade Social, mas dali existe uma desvinculação desse recurso para outras áreas, que acaba fugindo e que as pessoas que são leigas acabam perdendo a noção do que é isso, né? Então, nessa perspectiva, a pandemia ela tem revelado essas fragilidades, né? Porque essas fragilidades elas não ocorrem agora, né? Elas são reveladas, como alguém bem colocou, pela pandemia. Ou seja, elas são mais acentuadas, a gente consegue perceber mais ainda, né, essas carências, né? Aí, dessa forma, o SUAS está ameaçado, Rosilene? Você acha que o SUAS está ameaçado? E quais são os desafios que a gente tem a enfrentar? Eu acho que a gente precisa estar fortalecendo principalmente as relações democráticas, né? Fortalecer a democracia, né? Antes de mais nada. O Sistema Único de Assistência Social ele foi calcado principalmente nessa relação entre Estado e sociedade. Uma das características dele é essa relação, essa participação. Eu acho que os avanços que nós tivemos, ela muito se deveu a essa participação. Exemplo disso é a questão da rede, né, da rede de entidades, né, que participam hoje do sistema, né, que até o SUAS, elas não se consideravam serviços de assistência social enquanto política. Então, a partir do SUAS, né, e principalmente com a organização do Cadastro Nacional de Entidades Socioassistenciais, a gente vai perceber que há uma luta, né, um esforço de se fazer um trabalho em que haja, de alguma forma, essa visibilidade, né, do SUAS enquanto sistema. Então, o que a gente coloca é isso, né, realmente a necessidade de fortalecer a prevalência do Estado, porque ele se fez muito fragilmente, né. Então, se a gente for falar das fragilidades do SUAS, nós vamos falar desde o seu processo de emergência, né, em termos de financiamento, dos atrasos de repasse de recursos, né, da dificuldade dos municípios de implantarem, né, os serviços. Mas nós tivemos avanços, né, os avanços eles se fizeram principalmente nessa relação, na participação, né, nas últimas conferências, né, nos últimos debates, a gente viu que o esforço já da participação do usuário, desde o planejamento da política, né, da participação nos serviços, nas instâncias de representação. Então, quando a gente observa, né, a vinda de um conjunto de serviços que já se vem de uma forma verticalizada, né, então isso sim ameaça, né, esse sistema, nesse processo, né, que já se vem construindo. E um outro elemento também de fragilidade significativa, né, é a questão além dos auxílios que chegam, né, de forma fora da relação, né, de fortalecimento da relação serviço-benefício, é a questão, né, da própria estruturação, né, das redes, e principalmente do espaço que precisa ser criado, né, dentro
das ofertas, né? As ofertas. Então, quando a gente diz que aumentou a demanda, né? A pandemia deu maior visibilidade, né, às demandas, e isso são demandas que já existiam e que foram, sim, né, aprofundadas, né, frente ao desemprego. Então, que nós já tínhamos aí um público que já estava cadastrado no cadastro único, né, considerado pobre, extremamente pobre, já uma parcela beneficiada, né, muito pequena, né, beneficiada diante da demanda que se apresenta. Então, hoje nós temos uma pobreza que a gente poderia dizer transitória, né, diante do desemprego atual, né, e já eram segmentos de classe que não estavam, né, nesse contexto, né, de necessidade, né, e nem estavam como público direto da assistência, né, nessa questão da renda, né. Então, a gente tem visto que é preciso mais do que nunca fortalecer o SUAS e a assistência social, né, como política pública. Então, é preciso colocar, para além do benefício emergencial, as garantias de direitos. Então, a gente percebe, por exemplo, que a orientação atual do Banco Interamericano de Desenvolvimento para a América Latina, ela é de focalização, né, ainda, né, e mais ainda. Então, o documento que agora, né, está sendo colocado é nesse sentido, né, da focalização. Então, no campo da assistência, as recomendações da ampliação dos programas de transferência de renda já existentes, né, reconhece a pobreza existente, a necessidade existente, o desemprego, né, ampliação dessa margem, né, desse número, desse leque de demandas, mas com a utilização de novos instrumentos de focalização. Então, o que a gente defende é que haja uma universalidade, né, que haja uma cobertura, né, frente a isso, né, e não aspectos focalizados. Isso é uma discussão que a gente já vinha fazendo desde a emergência dos programas, né, de transferência de renda, né. Outra perspectiva também, né, que ele está sendo orientado é a proteção a trabalhadores de empresas, né, visando reduzir os efeitos regressivos, né, na economia, a flexibilização das relações trabalhistas. Então, são aspectos que estão muito ligados à questão econômica, né. Então, aspectos, né, ligados às questões da economia e tal, mas nós precisamos pensar além disso, né, são questões que precisam ser discutidas, e a gente precisa pensar para além de tudo isso, né. E aí a gente percebe que também há uma dificuldade, né, de identificar, né, as bases de dados hoje, há uma dificuldade, sim, de identificar essas pessoas que estão em pobreza, né, em situação de pobreza ampliada aí, decorrente do desemprego. Então, as bases de dados que nós temos, elas ainda não dão conta de tudo isso, né? É preciso criar mecanismo para identificar, né? Identificar para poder estar desenvolvendo as ações, né, que sejam necessárias. E aí também a gente observa, né, que no campo, por exemplo, das relações de trabalho, essa flexibilização, ela traz uma questão também, né, que essa precarização de vínculos que já vinha ocorrendo desde, né, muito antes, né, e que ela está sendo cada vez mais ampliada, né, principalmente nesse contexto de pandemia, né, que você vê que as relações estão sendo flexibilizadas, as parcerias público-privadas estão sendo fortalecidas, as reduções das horas de trabalho e redução de salários, né, mas em contrapartida a isso, as reduções dos salários. Então, a gente precisa pensar de que forma fortalecer não somente o SUAS, mas, sobretudo, a classe trabalhadora, né? Enquanto classe trabalhadora. O fortalecimento do SUAS representa isso, né? Porque você vai trabalhar a partir dele essas questões que se apresentam na base dessa sociedade. Mas, no campo econômico, político, é preciso também redirecionar para a valorização do trabalho, é preciso ver qual é o valor do trabalho, o que é que o trabalho representa frente a esse mercado, né, o capital. Então, o que a gente tem visto é uma desvalorização, assim, exacerbada da categoria trabalho, né, que é o que gera realmente a riqueza, né. Então, o que tem sido valorizado é o capital financeiro, né, o capital financeiro, as grandes empresas. Quando a gente vê aí a questão da dívida pública, a serviço de quem esteve o Estado? Né? Esses cortes, eles servem a quem? Né? Porque a dívida, ela somente aumentou, né? A dívida pública aí, né?
Então, e os cortes nas políticas, né? Elas se fizeram presente a partir das regulações, da reforma do Estado. Então, eu acho que a pandemia traz essas questões, né? A serviço de quem realmente, né, as políticas estão, né? E as diretrizes estão. Então, é preciso a gente pensar isso, né? Trazer isso para o debate, né? E fortalecer, principalmente os direitos sociais, né? Rever essa ação minimalista, esse Estado, né? Com base principalmente, né, em essas ações, né, ditadas, né, por esse Estado mínimo. É preciso fortalecer as ações de modo, né, geral, tá certo? Então, basicamente, né, temos 8 minutinhos aí, base. Devolvo aí a palavra. Nessa tua linha de raciocínio, importa a gente mencionar que a gente já vem discutindo a questão do desmonte da seguridade, né? Portanto, das políticas de seguridade, da saúde, da previdência e da assistência social, né? É inegável que nessa correlação de forças, né, nesse processo de implementação da política de assistência social, de todas as outras políticas que primeiro vieram em forma de direitos sociais lá na Constituição, e que a partir dos anos 90 foram regulamentadas num contexto totalmente adverso, né, que imperava o neoliberalismo, ou seja, era um contexto adverso àquele que consagrou essas políticas enquanto direito, né? E aí, quando a gente vai garantir essas políticas, há todo um processo de negação dessa política. E importa mencionar também que o Estado, né, ele sempre, nessa mediação, tá certo? Ele teve, tá certo, do lado da acumulação de capital, tá certo? Então, nessa balança, tá certo? A classe trabalhadora, o conjunto da população que necessita dessas seguranças, né, do sistema de seguridade social brasileiro, sai mais fragilizado. Então, se satanizou a saúde, se transformou a previdência em algo inalcançável. E ao se satanizar a saúde, o que seria de nós? Eu conversava com os alunos numa discussão na segunda-feira. Se não fosse o SUS, qual a vala comum, tá certo? Exatamente. E que os brasileiros estariam se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde, tá certo? Com todas as suas garantias, com todas as suas fragilidades, mas é quem nos tem assegurado um alento, mesmo diante dessas mais de 100 mil mortes que nós temos por Covid hoje, tá certo? E a assistência social, lembrei da professora Beth, que vai fazer a discussão do mito da assistência social, mas a assistência social tem assumido uma centralidade muito perversa nesse jogo de forças. E aí onde se vai negar todos esses direitos enquanto construção. Portanto, tá certo? É um cabo de guerra, tá certo? Das contras-reformas dessas políticas, tá certo? Numa forma de inviabilizá-las, tá certo? De inviabilizar a Previdência. Quantas reformas nós já tivemos depois da década de 90, quando foi regulamentada a Previdência Social no Brasil, com as suas duas leis, que eu não lembro agora o número, tá certo? A saúde já passou por N processos e N tentativas. A questão toda é que a própria Lei 8080/90, que cria, que regulamenta, perdão, o SUS, ela abre a possibilidade para mercantilização, tá certo? Diante da situação da saúde no Brasil, da ineficácia do Estado em estar promovendo a saúde por si só. Ela precisou recorrer à saúde, tá certo, privada e à saúde suplementar, senão não teria como fazer as garantias que vem fazendo. Por isso que a gente tem a história do conveniar com a rede privada na questão do SUS. E a assistência social, que é o SUS, que é o mais novinho, tá certo? A gente vê que a grande maioria do recurso da assistência tem sido investido em quê? Tem sido investido, tá certo, nos benefícios. No benefício, né, do BPC, que fica fora aqui, porque ele fica invisível nesse campo, porque ele é operado lá dentro do INSS, mas é um benefício da assistência, e no benefício, no programa Bolsa Família. 3%, cerca de 3% do recurso é investido na política, nos serviços, nas ações de atenção básica, nas ações de atenção especial de média
de alta complexidade, né? E aí a gente tem todo esse contexto também da rede conveniada, das organizações sociais. A Carla Viana fez um comentário aí colocando. A alta complexidade toda, ela é operada, tá certo? Na rede privada, nas organizações sociais, tá certo? Pela ineficiência do Estado de manter, de implantar e manter esses equipamentos sociais de atenção à população. Mas por quê? Porque a fragilidade no financiamento, a fragilidade no cofinanciamento. Então, esse momento de pandemia, ele traz um pouco essa visibilidade. A gente consegue parar um pouco mais e visualizar melhor, visibilizar melhor todas essas fragilidades, que na verdade elas vêm aí só se acumulando. E o momento, como é controverso, o momento como implica numa ausência muito grande de recursos, a gente tem uma visibilidade maior dessa questão, né? Então, o SUAS, ele está ameaçado, o SUS está ameaçado, a Previt sempre tiveram com as reformas, na verdade, as contras-reformas. A grande reforma que nós tivemos foi a Constituição, tá certo? Então, as contrarreformas que vieram foram todas contra os direitos que foram garantidos na Constituição de 1988. De lá para cá, o que a gente tem de reforma, na verdade, são contrarreformas, como de Haberg, a Bosquet, vários outros, no sentido de destituir esses direitos, né? Então, assim, eu vou passar a fala para ti, Rosilene, para tu fazer as tuas considerações finais, tá certo? Porque o tempo aqui já está. E aí, agradeço a audiência. Já estamos. Né? Agradeço a audiência. Na próxima quinta-feira, dia 27, às 17 horas, vamos estar com a Maíra Veloso aqui para discutir a proteção social especial. Nos acompanhem nas redes, nós temos o Instagram, nós temos o YouTube, @suas Covid-19, _UFPI, tá certo? Rosilene, faça suas considerações finais. Muito obrigada, minha querida, muito obrigada mesmo por estar com a gente agora nesse momento, né, com as suas contribuições. Obrigada a você, obrigada a todos que aqui estiveram conosco, né? Foi sempre um prazer estar aqui, né? Sempre que se coloca à disposição. E é isso como você coloca, né? As ameaças, elas estão aqui presentes, mas eu acho que o momento é de luta, né? A gente precisa estar o tempo todo, né? Trazendo para a pauta, né? Trazendo para a discussão, né? Chamando para esse fortalecimento, para esse resgate do que nós precisamos desse público, né? Então, eu agradecer, deixar um grande abraço aí para todas, né? E todos. Tudo de bom. Pois, obrigada, Rosilene. Tudo de bom, pessoal. Obrigada pela audiência, tá certo? A gente vai deixar disponível o vídeo no YouTube, tá? O YouTube também é suas Covid-19, _UFP, tá? E todas as informações do projeto tem no meu Instagram e também no Instagram do projeto, né? @suas Covid-19, _UFP. Tá? E aí, até a próxima quinta-feira. Um abraço a todos, tá certo? Contamos sempre com a sua audiência. Obrigada pelas suas contribuições mais uma vez, Rosilene. Um abraço a todos. Obrigada. E até a próxima quinta. Tudo de bom. Tchau.